Mariana. Sejam bem-vindos. A cada jornada de trabalho, homens e mulheres do meio rural, em qualquer região, ficam expostos a diversas situações de risco, como exposição à poeira, ferramentas e objetos cortantes, gases nocivos, excessos de ruídos, estresse térmico, riscos biológicos, químicos, físicos, mecânicos, ergonômicos e outros. Isto só para citar alguns. É muito importante que os produtores e os trabalhadores rurais tenham conforto e segurança na execução de suas atividades diárias. E por isso, eu vou falar sobre a importância da segurança do trabalho e os equipamentos de proteção individual na propriedade rural. Todos os tipos de acidentes e doenças do trabalho podem ser evitados ou reduzidos com um programa de segurança na sua propriedade. E para evitar ou reduzir o risco de acidentes no trabalho, é necessário planejar as atividades e criar condições de uso dos equipamentos de proteção individual adequados. Por esta razão, o treinamento de todas as pessoas que trabalham na propriedade é muito importante, principalmente para os trabalhadores que acabaram de chegar e ainda não conhecem os riscos da atividade. Com o treinamento, os trabalhadores vão saber a forma correta de realizar cada atividade, os equipamentos de proteção individual para cada situação e tudo o que pode ser feito para garantir a segurança do trabalho na propriedade, sem arriscar a saúde e o bem-estar dos trabalhadores. O treinamento de todos os trabalhadores é o primeiro passo para evitar ou diminuir os acidentes de trabalho, tanto os leves como os graves. Quando um acidente de trabalho acontece, todo mundo sai perdendo. Quem perde, em primeiro lugar, é o trabalhador que sofreu o acidente. Ele perde porque prejudicou a sua saúde e o seu bem-estar e vai precisar ficar um tempo afastado para se recuperar. O produtor rural e a sua empresa perdem porque a ausência desse trabalhador na equipe será necessário treinar outra pessoa para substituí-lo. Haverá custos administrativos adicionais com primeiros socorros, com treinamento, com salários dos trabalhadores afastados e outros custos. E isso, com certeza, atrapalha o andamento das atividades e de todo o trabalho na propriedade, trazendo perdas na produção e na produtividade. E além disso, os colegas de trabalho também perdem, porque sem aquele trabalhador que se acidentou, a equipe vai ter mais trabalho para tentar compensar a pessoa que está faltando. E ainda, a equipe pode ficar desmotivada, sabendo que a saúde do seu colega foi prejudicada no trabalho. Como podemos perceber, as perdas com os acidentes e doenças de trabalho custam caro para a propriedade. E também custa caro para o governo, que é de todos. Por isso, falar sobre segurança nunca é demais. E para reforçar a nossa preocupação com a segurança do trabalho, além dos treinamentos que deve ser dado a cada novo colaborador, é recomendado criar uma rotina para falar sobre a segurança. Você pode marcar um horário e reunir todos os trabalhadores. E então, falar sobre os cuidados com saúde e segurança do trabalhador na sua propriedade rural. Você pode falar sobre os equipamentos de proteção individual para as atividades, reforçando a importância e a necessidade de se utilizar os EPIs corretamente. Você pode falar sobre os cuidados com a ergonomia, mostrando as posturas corretas para cada uma das atividades do dia a dia do trabalhador, como, por exemplo, levantar ou carregar peso, para se abaixar e agachar, entre diversas outras atividades. Ou ainda, você pode treinar, por exemplo, uma sequência de exercícios de alongamento que os trabalhadores podem fazer durante as pausas na jornada de trabalho, para ajudar a proteger sua saúde e bem-estar. A cada reunião de segurança, os trabalhadores vão se sentir mais comprometidos com o trabalho, pois eles vão perceber que a saúde e a segurança deles são muito valiosas para todos. Cuidar da adequação das atividades de acordo com as normas de segurança do trabalho é um dever do empregador e direito dos trabalhadores. O Ministério do Trabalho, que é responsável pelas leis para os trabalhadores, definiu as normas regulamentadoras de segurança e saúde do trabalho, ou as NRs, para tratar sobre o que pode ser feito para um trabalho seguro. A principal norma regulamentadora é a NR 31,
que se aplica a todas as atividades da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. O objetivo da NR31 é definir os critérios necessários para a organização no ambiente de trabalho para que as atividades de agricultura possam ser planejadas e desenvolvidas, levando em consideração os cuidados com a segurança e saúde e meio ambiente do trabalho. Um aspecto muito importante para cuidar da segurança do trabalhador é a ergonomia. A ergonomia estuda o ambiente de trabalho e verifica as seguintes situações: excesso de calor ou de ruídos, ritmo acelerado nas atividades, posturas incorretas, esforços repetitivos, uso inadequado de equipamentos e outras tantas. A postura incorreta pode levar ao cansaço dos músculos das costas, pernas e braços, além de desconforto e dor nessas regiões. E com o tempo, estas dores podem evoluir para problemas maiores, como lesões e inflamações. O excesso de ruídos pode causar alterações na audição e até problemas como dores de ouvido, surdez temporária ou tardia e até mesmo permanente. Os movimentos repetitivos e esforços excessivos prejudicam a saúde. Eles são chamados de LER, lesão por esforço repetitivo, ou DORT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, e podem levar a dores musculares nas juntas, músculos e dificuldades nos movimentos do corpo. O excesso de calor faz com que a temperatura do corpo aumente, e como o corpo retém o calor, a pessoa começa a perder a capacidade de concentração e, como consequência, fica sujeita aos acidentes de trabalho. A ergonomia das condições de trabalho tem como objetivo um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, como aspectos relacionados ao levantamento, transporte, descarga de materiais ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. O empregador rural deve considerar princípios ergonômicos na adaptação das condições de trabalho e características psicofisiológicas dos trabalhadores, para trazer melhoria nas condições de conforto e de segurança no trabalho. É proibido o levantamento e o transporte manual de carga, com peso que possa comprometer a saúde do trabalhador. Todo trabalhador que fizer o transporte manual regular de cargas deve receber treinamento ou instruções sobre os métodos de trabalho que deverá utilizar para proteger sua saúde e prevenir acidentes. O transporte e a descarga de materiais feito por impulsão ou tração de vagonetes sobre trilhos, carros de mão ou qualquer outro aparelho mecânico deverão ser executados de forma que o esforço físico realizado pelo trabalhador seja compatível com sua saúde, segurança e capacidade de força. Todas as máquinas, equipamentos, implementos, mobiliários e ferramentas devem proporcionar ao trabalhador condições de boa postura, visualização, movimentação e operação. Nas operações que necessitem também da utilização dos pés, os pedais e outros comandos devem ter posicionamento e dimensões que possibilitem fácil alcance e ângulos adequados entre as diversas partes do corpo do trabalhador, em função das características e particularidades do trabalho a ser executado. Para as atividades que forem realizadas necessariamente em pé, devem ser garantidas pausas para descanso. A organização do trabalho deve ser adequada às características psicofisiológicas dos trabalhadores e o tipo de trabalho a ser executado. Nas atividades que exijam sobrecarga muscular estática ou dinâmica, devem ser incluídas pausas para descanso e outras medidas que preservem a saúde do trabalhador. O equipamento de proteção individual, ou EPI, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente os EPIs adequados ao risco da atividade e em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes situações: sempre que as medidas de prevenção coletiva forem tecnicamente comprovadas inviáveis ou quando não oferecerem completa proteção contra os riscos decorrentes do trabalho, quando as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas
ou quando para atender situações de emergência. O empregador deve exigir que os trabalhadores utilizem os EPIs, e é responsabilidade do empregador orientar o empregado sobre o uso do EPI. A seleção do EPI adequado para a atividade do trabalhador deve ser feita por um técnico especializado em segurança do trabalho, por meio de um estudo do ambiente ocupacional. Recomenda-se que o responsável pelas atividades na propriedade rural esteja atento para identificar e mapear todas as situações de risco de acidentes, mesmo as de risco pequeno ou de difícil ocorrência. Esse trabalhador encarregado da segurança é responsável por orientar os outros trabalhadores sobre como criar formas de minimizar os riscos. É necessário ressaltar que os EPIs não evitam acidentes, mas ajudam a reduzir o risco e a gravidade de uma eventual lesão. Para evitar acidentes, devem ser adotadas medidas para promover um ambiente seguro, de procedimentos corretos, no projeto de máquinas adequadas, com mão de obra capacitada e conscientizada da importância de evitar riscos. Em geral, quando os trabalhadores não são bem instruídos e treinados sobre o uso dos EPIs, eles alegam que os riscos das atividades são pequenos, que já estão acostumados e sabem como evitar o perigo, que os EPIs são incômodos e limitam os movimentos. Mas com o tempo de uso, o trabalhador vai se adaptando e as dificuldades são vencidas. Nessa fase inicial, é necessário compreender as reações do trabalhador e, ao mesmo tempo, reforçar e demonstrar a importância e a necessidade do uso dos EPIs e os benefícios que oferece. A norma regulamentadora número 31 também estabelece a obrigatoriedade da realização dos exames médicos dos seus empregados, tais como exame admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e o exame demissional. Esta avaliação deve ser realizada por um médico do trabalho e é obrigatório a todas as empresas, independentemente do número de empregados. O empregador rural deve garantir a realização dos exames médicos, obedecendo aos prazos e periodicidade de cada exame. O exame médico admissional deve ser realizado antes que o trabalhador assuma suas atividades. O exame médico periódico deve ser realizado anualmente, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva do trabalho, resguardado o critério do médico. O exame médico de retorno ao trabalho, que deve ser realizado no primeiro dia do retorno à atividade do trabalho ausente por período superior a 30 dias devido a qualquer doença ou acidente. O exame médico de mudança de função, que deve ser realizado antes da data do início do exercício da nova função, desde que haja a exposição do trabalhador a um risco específico diferente daquele em que estava exposto. E o exame médico demissional, que deve ser realizado até a data da homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de 90 dias, salvo o disposto em acordo ou convenção coletiva de trabalho, resguardado o critério médico. Para cada exame médico, deve ser emitido um atestado de saúde ocupacional, a ASO, em 2 vias, contendo no mínimo o nome completo do trabalhador, o número de sua identidade e sua função, os riscos ocupacionais a que está exposto, a indicação dos procedimentos médicos a que foi submetido e a data em que foram realizados, a definição de apto ou inapto para a função específica que o trabalhador vai exercer, exerce ou exerceu, data, nome, número de inscrição no Conselho Regional de Medicina e assinatura do médico que realizou o exame. A primeira via do ASO deverá ser arquivado no estabelecimento à disposição da fiscalização, e a segunda será obrigatoriamente entregue ao trabalhador mediante recibo na primeira via. Veja algumas dicas para facilitar o trabalho e preservar a sua saúde. Utilize corretamente os equipamentos de proteção individual específicos de cada atividade. Siga a sequência de procedimentos desde a colocação dos EPIs e a execução correta de cada atividade. Tente fazer pausas de 5 minutos a cada 50 minutos de trabalho para descansar e fazer os exercícios de alongamento. Beba bastante água durante as pausas. Lembre-se sempre de manter a postura reta durante as atividades.
Faça exercícios de alongamento antes, durante e depois das atividades. Não carregue peso excessivo de uma só vez. Quando for pegar algum peso, agache, dobre os joelhos e mantenha a coluna reta. Não incline o corpo para frente. O Senar Paraná oferece cursos na área de segurança do trabalho em várias cidades do estado. Consulte a programação dos cursos no site do Senar, www.senarparaná.com.br. Trabalhar cada vez mais seguro, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar, para poder fazer o seu trabalho cada vez melhor e voltar para a sua família com segurança, deve ser o seu principal objetivo. Trabalhe sempre com segurança e bom trabalho.